Olá, seja bem-vindo. Está começando Talentos e Negócios. No programa de hoje tem muita informação para você sobre o mercado de trabalho. Como que deve ser a postura de um profissional no ambiente de trabalho? Estou à procura do meu primeiro emprego, como devo proceder na entrevista de emprego, como elaborar um currículo atrativo, entre outros assuntos que serão respondidos pela psicóloga organizacional Rúbia Armonde. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. Muito bem, no programa de hoje nós vamos tirar diversas dúvidas para você que está em busca de um emprego e também de manter uma boa performance profissional. A minha entrevistada de hoje é a Rúbia Armonde. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada, Fernanda. Rúbia, você trabalha como psicóloga organizacional. Aonde que você atua? Exatamente. Desde a minha formação, eu já logo comecei a atuar na psicologia organizacional e a minha atuação eu sou prestadora de serviços e atuo em algumas empresas. Então, já atuei em fábricas. Hoje, especificamente, eu estou atuando no ramo de distribuição, tanto na cidade de Inhapim e aqui em Caratinga, no varejo de moda. Então, são essas duas empresas atualmente. Qual que é a função de um psicólogo organizacional dentro de uma empresa? O que ele faz ali? Tá. O psicólogo dentro de uma empresa é muito associado às contratações, né? Mas essa é só uma pontinha do iceberg a qual o psicólogo ele desenvolve dentro de uma empresa. A gente tem como profissional dentro das organizações, além de fazer as contratações, a gente ajuda a treinar, capacitar, reter os melhores profissionais do mercado de trabalho, acompanhar o desenvolvimento do colaborador, dar suporte para ele caso ele tenha alguma questão pessoal ou profissional que esteja atrapalhando o desenvolvimento. Então, é um trabalho bem voltado para os recursos humanos da empresa. Ou seja, é necessário esse profissional também dentro de uma empresa, até para melhorar a performance dos seus colaboradores, saber quem contratar, não fazer as contratações erradas, não é isso, Rúbia? Exatamente. E cuidar da mão de obra, que é o que faz toda a empresa ir para frente. Verdade, né? Crescer, né? Exatamente. Vamos lá, vamos dar algumas dicas então para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Vou começar falando para aquele público que está em busca do seu primeiro emprego. Nós estamos aí começando o ano, eu sei que já tem muita gente preocupado, né, em procurar alguma coisa, em tocar a vida profissional. E como é que é aí? Deixa algumas dicas aí para quem ainda nunca trabalhou e está em busca do seu primeiro emprego nesse ano de 2022. Então, a dica para você que nunca trabalhou é faça o seu currículo. A única informação que não vai constar no seu currículo são as experiências profissionais. Porém, no currículo existem outros campos a serem preenchidos, como os seus dados pessoais, o seu objetivo profissional, as suas experiências acadêmicas ou escolares e outras informações a seu respeito. Então, faça o seu currículo bem feito e tenha um foco. Qual é o tipo de empresa que você tem o desejo de trabalhar? Acerta esse foco e vai à procura que você vai conseguir. Agora, eu já tenho uma certa experiência. Como fazer um currículo atrativo? Tá, então aí a margem de erro diminui bastante, né? Esse candidato que já é mais experiente, ele precisa sim caprichar ainda mais no currículo dele e chamar atenção para que o currículo dele, ao ser lido ali por um recrutador, não seja apenas um dos demais, ele né? tem que se destacar. Exatamente. E como se destacar? Ô, Fernanda, eu recebo muitos currículos, infelizmente, currículos prontos da internet, e às vezes o candidato não se dá ao trabalho nem de adequar as características pessoais, então são cópias mesmo. E é muito comum em um processo de recrutamento, eu recebo ali 50, 100 currículos, depende da vaga, e eu vejo lá 30 currículos iguais, com a mesma frase de objetivo profissional.
Então, é importante o candidato separar um tempo e entender que o currículo é a carta de apresentação dele na empresa. Se ele não caprichar naquele documento ali, como que ele vai se apresentar diante de uma organização? E como que ele vai conquistar aquilo que ele está procurando? É verdade, o currículo é o primeiro contato do profissional com a empresa antes de uma entrevista, inclusive, né? Exatamente. E agora nós vamos falar dessa entrevista, porque é aquela coisa que tanta gente fica ansiosa, né? Ai, vai ter uma entrevista de emprego, seja ela a primeira, seja ela, né, já muitas entrevistas, mas você já fica ali naquela expectativa, naquela ansiedade, será que eu vou agradar? Será que eu não vou agradar? Como que deve ser a postura numa entrevista de emprego? É muito natural nós, enquanto seres humanos, ficarmos ansiosos em situações em que a gente está sendo testado, avaliado, né? Exatamente. Então, é muito natural essa ansiedade. E eu penso, pelo menos da minha parte, enquanto recrutadora, eu acho que deve haver o bom senso, né, da nossa parte, de entender o nível de ansiedade aceitável para aquele momento ali em que o candidato está sendo testado. Então, é natural, assim, é claro que se você chegar lá com comportamentos, com sintomas graves, isso aí sim pode te atrapalhar. Se a pessoa estiver extremamente ansiosa, vocês percebem, né? Isso? Exatamente, mas é natural, é aceitável. E a dica principal que eu dou é se prepare para aquele momento ali. Faça um exercício mental de que você vai chegar lá, você sim está à procura, você sim está sendo avaliado, mas a expectativa de um recrutador nunca é desclassificar ninguém, e sim encontrar motivos para poder trazê-lo, né, para trabalhar e incorporar a organização. Então, vai com esse motivo assim, a empresa também precisa de você, não precisa ter medo, né? Sim, verdade. Agora, fala para mim, o que vocês mais observam durante essa entrevista de emprego? Muito vocês, psicólogos. É da preparação mesmo, e também, Fernanda, é muito importante a gente explicar isso para o público, que você, às vezes, é uma pessoa extremamente preparada, capacitada, mas pode ser que o seu perfil não esteja de acordo com aquela vaga em questão. E aí você não foi selecionado, não quer dizer que você é um profissional ruim, mas sim que o seu perfil não é compatível com a vaga, o que é muito natural de acontecer, né? Com certeza. No caso, a pessoa conseguiu a vaga, né, foi contratada. Como que deve ser a performance, a postura desse profissional nessa empresa? Eu acho que a postura começa logo na entrevista, e ser sincero, e mostrar quem de fato você é. Um recrutador experiente, ele vai entender se você está tentando burlar e mostrar ser quem você não é. Então, seja sincero na entrevista, que quando você começar a trabalhar, você vai conseguir ser você mesmo, você vai conseguir mostrar e entregar o resultado, que você prometeu ali no momento da entrevista, né? E também ser uma pessoa comprometida. As empresas hoje, elas preferem profissionais que vistam a camisa, que sejam comprometidas, do que aqueles que não são comprometidos, mas têm o conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico a gente consegue treinar, a gente consegue desenvolver. Agora, o comprometimento, ele já vem da personalidade do colaborador, né? Então, podemos dizer que, às vezes, o que mantém um funcionário numa empresa, uma boa performance, depende mais do comportamento do funcionário do que da experiência. Exatamente. Porque o técnico, ele pode ser desenvolvido. É verdade, ele pode ser treinado. Você pode dar ferramentas ali. Obviamente, assim, é um comportamento que as empresas deveriam adotar em sua totalidade. Porém, a gente sabe que, infelizmente, nem todas as empresas estão dispostas ali a treinar o colaborador. E quando a empresa não está disposta a treinar esse colaborador, aí a gente vê que a rotatividade é enorme. Verdade, né? Verdade. E aí acaba que não consegue achar um profissional no perfil que ela quer, então fica aquela rotatividade, não para ninguém naquela vaga, fica complicado, né? Isso traz muitos prejuízos para a própria empresa. Exatamente. É muito mais rentável você contratar aquele colaborador que veste a camisa, que é comprometido, que é um ser humano que está disposto a estar ali e oferecer ferramentas para ele se desenvolver. É muito mais barato. Com certeza. Muito bem, Ruby. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando. Talentos e Negócios vai para um rápido intervalo. Você não sai daí, que a gente volta já.
estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre emprego, trabalho e performance profissional. A minha entrevistada de hoje é a psicóloga organizacional Rúbia Armonde. Rúbia, a gente estava falando no bloco anterior daquele primeiro contato com o emprego, né? Como que deve ser uma entrevista de emprego, como que deve ser um currículo e também a postura profissional. E é justamente sobre essa postura profissional que eu quero trabalhar com você agora nesse segundo bloco, porque é uma dor que muitos empresários relatam, que é quando eles contratam um profissional que promete, né, uma coisa e depois de contratar não era nada daquilo que ele prometeu. Às vezes, por diversas razões, o profissional ele vai perdendo a sua produtividade ou até mesmo se revelando de cara ser aquilo que ele não é. Então, por que isso acontece, Rúbia? Para resumir assim, a resposta, eu percebo que forçaram o encaixe de um colaborador e de uma empresa que não estavam ali ajustadas aos princípios, né? Só que quando esse colaborador, ele força esse encaixe porque ele estava precisando muito de um emprego. E aí, no início, quando é ofertada a ele a oportunidade, ele se ajusta ali porque ele precisa do emprego. Então, ele acaba aceitando situações que no momento mais tranquilo para ele, até financeiramente, ele não aceitaria. E aí, quando chega na empresa, aí ele começa a se deparar com a realidade. E aí é muito difícil a gente forçar, numa carga horária de 44 horas semanais, a gente forçar ali ser quem a gente não é. E aí, se você está numa profissão, no emprego, que você não se sente realizado, que você não se sente bem, confortável naquele lugar, obviamente você vai ter comportamentos que não favorecem a sua produtividade no mercado de trabalho, né? Com certeza. E aí, a gente percebe que existem colaboradores que, se a gente pegar a carga horária da CLT, que são 44 horas, e considerando que ele trabalha 8 horas por dia, numa segunda-feira, e aí ele já chega desanimado, desmotivado, ele vai fazer qualquer coisa ali, menos trabalhar. E aí é o celular, são as redes sociais, é o site de fofoca, enfim, é bater papo com o colega que ele não viu no final de semana para atualizar as informações. E tudo isso é explicado da seguinte maneira: não está satisfeito, não está feliz ali na vaga onde está. Com E certeza. por essa razão tem esse tipo de comportamento, que é totalmente antiprofissional, né? Com certeza. E aí, o que acontece? Gera aquela rotatividade, porque a pessoa conquista uma vaga, conquista uma oportunidade, mas logo em seguida ela vai ser desligada da empresa, a vaga vai ser ofertada para outro profissional e ela vai voltar a ficar desempregada. Então, qual que é o conselho que você deixa tanto para empresa quanto para profissional nesses casos, para evitar esse tipo de situação? Tá. O conselho eu quero dar dizendo de uma estatística que, para mim, como profissional da área, essa estatística ela não fecha, assim, para mim ela não faz sentido. A gente tem uma média de 15 milhões de pessoas desempregadas. E, por outro lado, a gente tem empresários que sofrem com a dificuldade de mão de obra qualificada. E aí, quando a gente vê esses dois pontos, a gente fala, nossa, mas é muito contraditório, chega a ser irônico, né? A dica que eu dou para esse colaborador, para essa pessoa, né, esse profissional que está desempregado, que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho tenha foco. Se você gosta de trabalhar em farmácia, procure empregos em farmácia, porque lá você vai se sentir mais confortável, lá você vai conseguir dar o seu melhor, lá você vai se desenvolver profissionalmente, e enquanto pessoa também, né? E aí, obviamente, você vai ficar por mais tempo nesse emprego. Agora, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar em farmácia e vai trabalhar numa padaria, a gente sabe que a probabilidade de você continuar lá por um tempo maior não existe, né? E aí, busque ambientes, busque empresas a qual você se identifica com a cultura e com os princípios daquela organização. E quando eu digo de empresários, invista no processo de recrutamento e seleção da sua empresa. Porque as chances
de acontecer uma contratação errada, ela diminui bastante quando a gente tem um processo de recrutamento e seleção assertivo. Ah, mas é muito caro. Não é caro, sabe? Porque caro é você contratar errado. E aí você gasta com exame admissional, e aí você gasta com os tributos, os encargos para poder registrar aquele colaborador, e aí você gasta de novo na hora de desligar ele. Então não é caro. E aí você diminui. Quer dizer que zera a probabilidade de contratar errado? Não. Mas obviamente, diminui bem, porque um profissional ele já está com um olhar treinado ali para entender o que a empresa precisa e se aquele candidato corresponde, né? Sim. Agora, em relação à qualificação, Rúbia, quando eu penso assim, a gente vê que hoje é um mundo globalizado, hoje tudo depende da informática, da internet. Qual que é a qualificação mínima que uma pessoa tem que ter hoje para conseguir trabalhar, né? Você falou a respeito do treinamento, eu compreendo, sim, que algumas empresas, às vezes, vão precisar dar um treinamento específico para determinados funcionários. Mas eu falo assim, o que uma pessoa, um profissional hoje, para conseguir entrar nesse mercado de trabalho, qual que é o mínimo que ele deve ter no currículo dele? Hoje a gente tem um índice muito baixo de pessoas analfabetas no Brasil. Mas pessoas analfabetas, elas se encaixam em determinadas profissões. Não quer dizer que para todas as profissões você tem que ser doutor em alguma área, né? Não necessariamente. Só que existem questões básicas que, infelizmente, hoje não é atendido. Então, se eu pego um candidato que não sabe elaborar bem um currículo, ou que ele preenche um currículo à mão, o que eu já identifico ali? Opa, esse candidato, ele não domina bem a informática, ele não sabe mexer no Word. E aí, se eu preciso contratar um analista ou um cargo operacional mesmo, e que ele vai trabalhar com exatas, eu preciso que ele saiba um mínimo de Excel. E aí, esse colaborador, ele não sabe. Então, hoje, as pessoas sabem muito mexer no celular, mas esqueceram funções básicas no computador. E primordiais, né? Podemos dizer assim, porque dentro de uma organização, nós ainda dependemos ali da informática, do computador, daqueles programas básicos, né? Da informática, aqueles programinhas que a gente aprendia na escola antigamente. E que qualquer profissão precisa deles, né? Uma outra coisa, além dessas questões básicas de informática, as empresas, gente, a minha sugestão é sim que as empresas invistam em treinamento. Mas você também tem que chegar lá entregando o mínimo possível, porque senão você não vai ser contratado. Verdade. E dentro desse mínimo possível é a habilidade de comunicação. É uma coisa que eu gosto muito de falar com os candidatos. Se você não escreve bem, se você não fala bem, a sua chance de conseguir conquistar uma vaga e permanecer nessa vaga, ela diminui bastante. Com certeza. Hoje em dia, a gente tem que ter essa habilidade de se comunicar e falar bem a nossa língua, né? Verdade. A gente tem o sotaque, o mineirês, né? O regionalismo, ele é natural, das pessoas. Mas eu acho que a gente falar o português correto é o mínimo que a gente pode fazer, né? Exatamente. E isso garante mais seriedade também. Sim, profissionalismo, né? Com certeza. Tá certo, Rúbia. A gente vai fazer mais uma rápida pausa. Vocês não saiam daí que nosso programa não terminou. A Rúbia ainda tem mais dicas para deixar pra gente aí. Nós já voltamos, já. Muito bem, estamos de volta com o programa Talentos e Negócios, hoje recebendo aqui no nosso programa a psicóloga organizacional Rúbia Armonde. Rúbia, você deu dicas valiosas para nós até agora, né? E eu queria falar agora a respeito daquele problema que uma hora ou outra o profissional se depara na sua vida e entra em pânico. Fui demitido, e agora? Como fazer para a vida continuar no caso de uma demissão? Como encarar com leveza esse momento complicado? A gente tem que naturalizar um pouco mais esse processo de demissão, porque ele é tão comum quanto as contratações, né?
E aí eu me deparo com profissionais que ficam extremamente abalados nesse momento de ser desligado de uma organização. E aí ele se sente invalidado, inclusive como pessoa. Mas não, o processo de demissão ele precisa ser um pouco mais natural e esse colaborador precisa entender que ali ele está sendo julgado como profissional. E não necessariamente julgado como ele não serve mais, ele é descartável, não é isso. Mas às vezes é a incompatibilidade entre o colaborador e a empresa chegou. E aí sim é o momento de trocar, ao invés de tentar forçar esse encaixe. Não quer dizer que é um mau profissional, não. Só que ali naquele lugar já não era mais adequado a permanência. E aí esse candidato, assim, a dica que eu dou é: foque a sua energia em buscar outras oportunidades em que você se sentiria melhor. Procurar aquela empresa, como você falou, uma empresa onde tenha um perfil de trabalho que se adeque aos seus valores, né, se adeque àquilo que você acredita, que você gosta, para que você tenha um rendimento melhor também. Sim, que seja compatível mesmo com seus princípios, porque uma coisa é fato. Eu gosto muito de dizer isso para os candidatos que eu entrevisto, é que da mesma forma que eu estou avaliando ele enquanto empresa, né? Estou avaliando esse candidato. É importante também que o candidato avalie a empresa a qual ele está indo trabalhar, né? Porque deve existir sim uma compatibilidade de valores, compatibilidade cultural entre eles, né? Uma outra questão também que acontece, às vezes, é o contrário. Não a empresa demitir, mas o funcionário estar trabalhando e insatisfeito em determinada organização. Como que ele deve se portar? O que ele deve fazer nesse caso? Tá. Ô, Fernanda, isso é mais comum do que a gente imagina, né? E aí eu me deparo, é uma realidade muito grande, aquele colaborador que está insatisfeito, que já sabe que não vai ficar, mas está ali insistindo para ver se consegue receber os direitos, né? Só que esses direitos, ele deixa de ser um direito quando é você que está pedindo o desligamento. Verdade. E aí, você tem total liberdade para poder pedir o desligamento. E da mesma forma que a empresa tem a opção de te desligar, você também tem a opção de pedir o desligamento. E é uma quebra de contrato, né? Não tem nada pessoal aí, é simplesmente uma quebra de contrato. Mas a dica que eu dou é: saia de qualquer empresa e de qualquer emprego com o mesmo entusiasmo, com a mesma gratidão quando você chegou, sabe? É muito comum. O candidato chega todo feliz, ele gosta da empresa, ele fala bem, e aí acontece alguma coisa, ele quer sair da empresa, aí o negócio já não é igual. Importante manter uma ética profissional, né? Até porque você deixa a sua marca naquela empresa. E você quer deixar uma marca ruim? De jeito nenhum. Então, manter uma ética, é sair bem assim como você entrou bem. Uma ética pessoal também, né, Fernanda? Com certeza, com Enquanto certeza. pessoa mesmo. Porque é o comportamento. Então, se a gente fala de comportamento, a gente está falando de ser humano. Sim. A gente não está falando apenas do profissional. Porque uma coisa é o profissional falhar tecnicamente, mas ele falhar humanamente ali, aí já engloba tudo, né? Aí já vamos dizer assim, em palavras mais populares, já queima o filme dele, né? E aí a gente está numa cidade, aqui a gente fala de uma cidade pequena. Sim. E aí todo mundo conhece todo mundo. É muito fácil pegar uma referência, né, hoje em dia, inclusive até em cidades grandes. Exatamente. Muitas empresas só contratam com referência, muitas com carta de recomendação. E a gente não pode esquecer de deixar uma imagem sempre positiva. Não deve ser, a referência, ela é muito importante, sim. Ela não deve ser um fator primordial para a contratação. Existem outras variáveis também que precisam ser observadas. Mas a referência, ela, numa cidade como a nossa, principalmente, eu estou falando numa cidade como a nossa, porque culturalmente falando, aqui a gente tem esse contato com outras empresas, né? Então é importante sim a gente deixar a porta aberta, com né? certeza. Então, Rubem, é justamente nessa situação que eu quero te perguntar uma coisa. Vocês já deixaram de fazer uma contratação por conta de uma referência negativa? Já. Infelizmente. E obviamente, Fernanda, que eu não, como eu disse anteriormente, eu não levo, a referência ela não é um fator decisivo, mas ela é mais um fator que é avaliado. Sim. Então, se eu tenho uma referência negativa,
eu junto com outros pontos que foram percebidos ali no processo seletivo. Sim. E aí sim, isso desclassifica sim um candidato. Tá aí, gente. Tá aí uma dica poderosa para você levar para a vida, hein? Então, atenção, você que está aí em busca do seu emprego, você que está em um emprego, mantenha aquela postura ética, né? Seja um profissional exemplar, seja aquele profissional que toda empresa quer ter em sua empresa, que não quer perdê-lo, né? A gente fala, as pessoas não são insubstituíveis, muitas são sim, muitas são, porque tem profissionais que deixam marcas tão positivas que vocês nunca serão esquecidos. Exatamente. Então, eu acredito que a gente precisa enxergar com esse olhar mais humano, né, para esse ambiente onde a gente passa a maior parte da nossa vida, que é o ambiente de trabalho. Às vezes a gente passa até mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família, em casa, né? com a família, com então, certeza. a nossa profissão, ela precisa fazer sentido pra gente enquanto ser humano. Aí a gente vai trabalhar mais feliz, mais realizado, a gente vai entregar um resultado melhor, a gente vai ter do outro lado uma empresa satisfeita com o seu trabalho. E aí dá tudo certo. Com certeza. Muito bem. Ruby, muito obrigada pela participação no programa de hoje, tá bom? Imagina. Volte sempre com mais dicas pra gente, para mais informações importantes para o nosso público. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Bom, e o Talentos e Negócios vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e a gente se vê na próxima semana. Se Deus quiser, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.